Como morreram e viveram os 12 apóstolos. Como esses homens simples, eles caminharam ao lado de Jesus e qual foi o fim da vida deles, por que eles morreram e a forma como isso aconteceu. É muito importante a gente entender esse assunto e por isso eu vou gravar 4 vídeos, uma série para falar de 3 apóstolos em cada um deles. E isso vai fazer com que nós entendamos como tudo o que eles viveram influencia nossas vidas nos dias atuais. Antes de mais nada, eu preciso explicar que nem tudo que eu vou falar aqui é tirado da Bíblia. Muitas das coisas são de historiadores da igreja primitiva que explicam como esses homens morreram, porque nem tudo foi revelado ali dentro das escrituras sagradas. Além disso, precisamos entender o contexto em que tudo aconteceu. Ali naquela época, a opressão de Roma vivia sobre esses homens, que eram simples, cheios de falhas, mas testemunharam eventos extraordinários. E depois sofreram grandes perseguições, torturas e mortes violentas para defender aquilo que viram. E é por causa disso que nós temos a igreja nos dias atuais. O testemunho daqueles homens no primeiro século, a morte deles em razão de tudo o que eles viram, fez com que se consolidasse o pensamento cristão e que morrer por uma verdade maior ajuda a validar o cristianismo que nós vivemos nos dias atuais. Nós vamos falar dos 3 primeiros que andavam mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Começamos por Simão, filho de Jonas, que depois foi chamado de Pedro, que era um homem rústico, um pescador simples no mar da Galileia, que é chamado por Cristo e o segue imediatamente. E é interessante observar como que Jesus é irônico ao chamar um homem que era tão instável de Pedro, que significa rocha. Não tinha nenhuma firmeza em Pedro durante a sua jornada. Talvez ele era, entre os apóstolos, o mais humano de todos. Ele vivia momentos extraordinários como andar sobre as águas e de fraqueza como negar Jesus 3 vezes. Acontece que essa negação que ele faz não é o final da história. Jesus ele restaura Pedro em um determinado momento após a sua ressurreição, naquele encontro em que ele pede para ele repetir também por 3 vezes se ele ama Jesus. A pergunta é muito clara: Simão, você me ama? E aí Pedro vai respondendo e vai sendo restaurado, se tornando então depois o líder dos apóstolos, sendo o primeiro a pregar o evangelho aos gentios e a pregar o evangelho no momento em que o Pentecostes acontece, onde 3.000 pessoas se convertem ao mesmo tempo. Deixa de ser um homem instável que pescava peixes para ser um homem grande, como prometido por Jesus, para pescar homens, e muitos homens ao longo da história. A Bíblia não registra como Pedro morre, mas a tradição é muito consistente em falar que ele morreu crucificado, sim. O que acontece é que essa firmeza que é dada a Pedro através do nome dele, ela realmente é validada ali naquele momento da morte, porque ele se nega a morrer como Jesus, porque ele não é digno disso. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E isso aconteceu por volta do ano 64 em Roma, diante da perseguição do imperador Nero, e ali Pedro é crucificado de cabeça para baixo, morrendo por causa do que ele viu e viveu ao lado de Jesus. Pausa rápida nessa explicação para falar de algo muito importante, mas eu volto já. Eu quero te mostrar um gráfico aqui do lado que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo ainda não são inscritos aqui no canal. Eu peço encarecidamente, me ajudem a divulgar mais o Evangelho. Nós recebemos uma missão de falar das boas novas de Cristo para toda criatura a partir das palavras do próprio Jesus. E a intenção desse canal é falar sobre o Evangelho para mais pessoas. E o YouTube precisa, para entender que esse conteúdo é relevante, de que mais pessoas se inscrevam e curtam os vídeos que são feitos por aqui. É simples, é só clicar no botão de inscrever-se e no botão de curtir, que você já ajuda demais esse canal. Muito obrigado mesmo e vamos voltar para o vídeo. O próximo discípulo é João, chamado de o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Os dois juntos foram chamados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso aponta para um temperamento meio explosivo entre os dois que foi mudando ao longo da jornada. Ao final das cartas de João, por exemplo, ele chama as pessoas de filhinhos. Então ele não era tão explosivo mais quanto no começo da história. Nós conseguimos observar que João era muito próximo realmente de Jesus e ele estava em momentos muito importantes, como no Getsemane e na Transfiguração. Além disso, ele é o único que permanece no momento da crucificação de Jesus. E ali acontece algo que realmente é muito significativo, que é o fato de Jesus confiar a mãe dele a João. Isso é um gesto muito importante que mostra como João era próximo de Jesus. João ele escreve 5 livros da Bíblia, o Evangelho, que leva o seu nome, 3 cartas, e o Apocalipse, que é a Revelação, que é um livro que todo mundo acha ou difícil de ler, ou perigoso, ou tem medo de ler o livro de Apocalipse. E quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos. Depois, João vai falecer por volta do ano 98, com aproximadamente 100 anos de idade, e isso é muito importante para a história da igreja.
porque ele ajuda a combater muitas heresias que surgiram no começo da igreja, a consolidar a igreja primitiva e a fortalecer a fé desses primeiros cristãos. João também morreu até o final falando do Evangelho de Jesus. E para encerrar esse primeiro vídeo, vamos falar de Tiago Maior, que era irmão de João, também filho de Zebedeu, e ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ao contrário dos outros, a morte dele é relatada no livro de Atos, no capítulo 12, e claramente ele foi morto à espada, por ordem de Herodes, numa tentativa de agradar os líderes judeus e tentar diminuir esse crescente da igreja cristã que estava surgindo naquele momento. Tudo isso aconteceu por volta do ano 44, apenas 10 anos após Jesus ressuscitar. E no caso de Tiago, existe uma tradição que diz que a cabeça dele está enterrada sob o altar da Capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. E curiosamente, apesar da sua morte precoce, ele é intensamente venerado em países como Peru, como México, Chile e, mais importante, ele é considerado o padroeiro da Espanha. Outra curiosidade sobre Tiago é que aquela famosa peregrinação que vai milhares de pessoas para a Espanha em Santiago de Compostela é dedicada a ele. O que testemunha que, apesar do curto período de vida e do grande testemunho dele, o legado é muito duradouro. Podemos ver nesse caso que também Tiago, ele testemunhou da fé e de tudo aquilo que ele viu até o final da sua vida e viveu para Cristo sem nenhum momento hesitar a partir do momento que ele é chamado. Esse é o primeiro vídeo dessa série de 4 vídeos onde eu vou falar sobre os outros apóstolos e como eles morreram e como tudo isso é importante para a nossa vida nos dias atuais. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que também tem interesse por esses assuntos. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre. Em Jesus.